É isso aí, pessoal. Estamos iniciando então essa aula Brasil, Organização do Território. É o capítulo 7 do livro Geografia, Espaço e Identidade, o volume 2. Formação Histórica do Território, página 115. Iniciamos com o conceito de Tratado de Tordesilhas. Ele foi um tratado assinado em 7 de junho de 1494 entre a Espanha e Portugal. Vamos levar em conta que o contexto que nós temos é que o mundo está no período ali das descobertas, vamos dizer assim, né, das colonizações. As potências da época eram essas duas, Espanha e Portugal, então cada uma queria conquistar cada vez mais territórios, né, descobrir, entre aspas, vamos dizer assim. No caso de Portugal, aqui o Brasil, que claro não era esse nome ainda, e a Espanha estava também aí desbravando o mundo, fazendo as suas descobertas, colocando bastante aspas, né? Então, esse tratado foi feito para dividir para que lado cada um poderia estar aí fazendo suas navegações, suas descobertas, vamos dizer assim, tá bom? Isso é o Tratado de Tordesilhas e na página 115 tem mais detalhes para vocês se aprofundarem sobre esse assunto. Tá bom? Inclusive no PDF que eu vou mandar no grupo tem também um mapa mostrando essa linha divisória que está marcado na cor vermelha, em que para o leste, um mapa mostrando a linha de demarcação entre os territórios espanhol e português, definida pelo Papa Alexandre VI em 1493 e depois revista no Tratado de Tordesilhas em 1494. A Espanha ganhou o controle das terras a oeste da linha, enquanto Portugal ganhou os direitos das terras a leste. Aí tem um mapazinho aí no PDF de vocês, tá bom? Em seguida a gente vai para a página 116, Pau-Brasil e Feitorias do Litoral. Bem, essa parte do conteúdo, pessoal, vai destacar a importância do pau-brasil e da mão de obra escrava para a formação do território brasileiro, para a formação também da primeira economia aqui na colônia portuguesa. E, no caso, a mão de obra escrava foi bastante relevante para esse início, né? E, infelizmente, através de uma prática tão deplorável, né, que é a mão de obra escrava. Ocorreu também nesse início da colonização uma dizimação da população indígena que havia aqui. Por isso que quando eu falo de descobrir territórios, descoberta, né, pelas grandes potências, aí que eu já destaquei, eu coloco as aspas. Por quê? Porque já havia população morando nesses territórios, vivendo nesses territórios, desenvolvendo economia nesses territórios, ainda que não ligado à economia mundial, ainda que não fazendo exportação, não seguindo esse princípio que a gente define como economia hoje, mas eles tinham a vivência deles, as relações próprias, os desenvolvimento, a cultura, eles já tinham algumas... resume-se isso, né? Eles já tinham cultura própria, eles já tinham economia própria, ainda que não seguimos dessa página 116, vai falar das feitorias, especiarias e o pau-brasil. O local das feitorias, pessoal, era o ponto aonde durante o século XVI faixa litorânea dessas colônias, aonde eram armazenadas as mercadorias extraídas da floresta. E no caso específico aqui do Brasil, era o pau-brasil. Essas feitorias, elas acabaram sendo pontos aonde foram desenvolvendo-se também outras economias. Em torno das feitorias, os portugueses da época começaram a explorar também especiarias, né? Não apenas só o pau-brasil, tá bom? Era explorando especiarias e o pau-brasil também, que era madeira de grande valor comercial na época. Vamos destacar que o pau-brasil era explorado abundantemente, ou mais especificamente na Mata Atlântica, aqui no Brasil. Essa faixa litorânea, né, que vem
pegando todo o litoral aqui do Brasil, pegando boa parte do litoral aqui do Brasil. Em seguida, na página 118, vem a cana-de-açúcar e a mão de obra africana, destacando, além desse trabalho escravo que eu já destaquei, vem a questão da economia canavieira, as lavouras de cana-de-açúcar e o sistema plantation. Plantation é o sistema de monocultura e utilização em larga escala de mão de obra e mais especificamente voltado para a exportação. Então, essas são basicamente características desse sistema chamado de plantation. Esse sistema ele foi responsável pelo efetivo povoamento e colonização das terras dessa nova colônia portuguesa que foi o Brasil, a partir ali da segunda metade do século XVI. Esse sistema de plantation ele foi desenvolvido mais especificamente no litoral paulista e costa nordestina, por ter ali um solo de massapê, que ajudou bastante na implementação dessa cultura dessas lavouras de cana-de-açúcar. Claro que essa prática foi responsável pelo desflorestamento, tá aí no segundo parágrafo, desflorestamento da Mata Atlântica, que já sofria a exploração do pau-brasil, e agora vem essa cultura canavieira, né, das lavouras de cana-de-açúcar. Então a Mata Atlântica ela sofre, né, sucessivamente por todos esses ciclos que se sucederam nessa faixa litorânea do território brasileiro. Para intensificar os seus lucros, no parágrafo 3º, vai especificar aí já na página 118, né? O parágrafo 3º vai dizer, vai especificar essa substituição de mão de obra, né? Que antes era mão de obra indígena, os nativos que já estavam na terra, a terra não estava desabitada, né? Então esses nativos são escravizados, mas eles não desenvolvem tantos lucros para a coroa portuguesa, não são tão voltados para o trabalho escravo como se queria, como se desejava, e aí eles começam a substituir essa mão de obra pela mão de obra escrava africana, que aí já tem uma cultura de trabalho intenso e tal, e aí foi muito bom para a economia da coroa portuguesa, né? Essa mão de obra escrava, claro, não recebia nenhum retorno e por isso é chamado escravo, claro, né? E isso foi final do século XVI e a primeira metade do século XVII, tá? E no terceiro parágrafo. Surge aí, já no quarto parágrafo, destaca o surgimento dos primeiros núcleos urbanos e fazenda com população fixa. Perceba que essas economias, essas práticas que se desenvolveram nesse Brasil que está iniciando, é que vai marcando a definição do nosso território, marcando a definição dos primeiros núcleos urbanos, as primeiras fazendas, que vão definindo, delimitando as primeiras cidades, as primeiras vilas, os primeiros povoados. Aqui destacado como a Vila de São Salvador, que atualmente é a capital do estado da Bahia, entre outros núcleos que tem mostrado nesse mapa do século XVII que está no livro didático de vocês. Por fim, Sesmarias e estrutura fundiária, páginas 118 e 119, para falar dos problemas de acesso à terra que o homem do campo tem hoje, né, atualmente aqui no Brasil, justificando também a pobreza e o abandono do homem do campo. Temos de voltar ao período de como as terras brasileiras foram divididas. Temos de voltar para essa prática das cismarias, que foi uma prática da coroa portuguesa para colonizar e para efetivar, vamos dizer assim, sua colonização na nova terra aí descoberta pela coroa. As terras, grandes parcelas de terras eram doadas pela coroa portuguesa para nobres portugueses que viessem desbravar a terra e cultivar. Tinha que fazer morada, tinha que trabalhar realmente a terra, não era só receber e deixar lá
sem desenvolver nenhuma cultura, nenhum tipo de atividade econômica na terra, não. Era preciso cultivar. No caso, através da prática das lavouras de cana-de-açúcar e o sistema de plantation que eu já destaquei para vocês. A definição de Sesmarias, um pouco resumida, está na página 119, no primeiro parágrafo. As sesmarias, como eram chamadas essas imensas propriedades rurais, com limites mal definidos, podiam alcançar dezenas de milhares de quilômetros quadrados de extensão e estavam, em geral, localizadas ao longo da costa. Para muitos estudiosos, seu estabelecimento criou o padrão de estrutura fundiária composto por gigantescas propriedades rurais que seriam reproduzidos no decorrer dos séculos em grande parte no país. Ou seja, para justificar a má distribuição de terras e a necessidade de reforma agrária que nós temos hoje, vem aí do período aí ainda da colonização, né, desse estabelecimento da colonização portuguesa no território brasileiro e essa política das sesmarias. Então é algo que é histórico, essa má distribuição de terras que nós temos hoje, essa dificuldade do trabalhador brasileiro de acesso à terra, de trabalhar a terra, já vem de longe. Essa ausência também do Estado, essa ausência do Estado de auxiliar esse pequeno trabalhador, esse camponês, também já vem dessa política. Claro que aí não havia ainda esse trabalhador, esse pequeno trabalhador, esse camponês, não havia ainda. Mas quando ele vai surgindo com o desenrolar da história, ele vai ficando à margem, ele vai ficando de lado. O Estado continua visando sempre a essa prática da monocultura, do sistema de plantation, e até hoje o agronegócio é que domina a nossa economia. O agronegócio é que chama a atenção do governo brasileiro, não só do atual, mas isso desenrola-se há muitos anos, né? Não estou falando especificamente de um governo, né? Mas de algo que está enraizado na cultura governamental brasileira, de visar somente um lado da economia, somente os grandes produtores, em sistemas ainda de plantations atuais, apesar a única diferença é que não usa em larga escala mão de obra, vamos dizer assim, nem escravo, né? Nem mão de obra escrava, como era aqui nesse período, no século 17, mas ainda temos grandes áreas cultivadas com apenas uma cultura, ou soja, ou milho, ou outras culturas, e voltados para a exportação. Ainda mantemos algumas características próximas do que era o plantation ali no século 17. Ok, pessoal? Até a próxima!